Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta sexta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, principalmente política. E o nosso programa começa agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos de novo ao Da Hora desta sexta-feira. E para fechar com chave de ouro a semana, hoje nós temos dois convidados. O Casqueiro de volta. Oi, Casqueiro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rochelle. Obrigado à TV União, programa Da Hora. A senhora que estava com saudade de mim, eu estava com saudade da senhora. Hoje o couro come. Eu estava assistindo o programa, o pessoal assim, todo assim, passando aquela manteiga. Mas hoje, fica aí. Desliga aí o fogão, senta, chama todo mundo para a sala que hoje o programa promete. E ele que está aqui toda sexta-feira, João Mota, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rochelle, muito obrigado a você que está em casa nos assistindo. O Casqueiro acabou de se entregar. Ele é da época que passava manteiga. Já imaginou, rapaz? É mesmo, Casqueiro? Passava manteiga, né? Porque a senhora sabe. Quando queimava um dedo, né? Passava manteiga. Passava manteiga. Tá Você vê certo. que ele já começou me alfinetando. O programa hoje promete. Fica aí, viu? Chama o pessoal para a sala que o programa promete. E traga a manteiga. É isso. E para começar o nosso programa de hoje, vamos conferir a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Olá! De modo geral, o estado do Ceará apresenta condição de estabilidade atmosférica. Para os próximos dias, a tendência é de chuvas fracas e isoladas na faixa litorânea, principalmente litoral de Fortaleza e Pecém, durante o período da madrugada e manhã, e na Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns durante o período da tarde e noite. Essas são as condições de tempo para hoje, sexta-feira, sábado e domingo. Essas chuvas são devido às áreas de instabilidades que estão se deslocando do oceano e se intensificando aqui sobre o continente e também devido a efeitos locais. Siga acompanhando a gente nas redes sociais, no site funceme.br e também no aplicativo Funceme Tempo. É isso, e nós vamos conferir agora que pessoas estão sendo expulsas das suas casas pelas facções. E menino, olha, Conjunto Palmeiras, aqui na Canguru, na Cantareira, pessoal sendo expulso aí de casa aí, viu? Pelas facções criminosas, viu, menino? Carregando os pertences aí, indo-se embora. Vai, vem pichando, vem pichando, vem pichando. Palmeira. Tira a cara, mano. Tira a cara, vou pular o muro. Vou pular o muro. E aí, gente, vamos começar aí falando dessas pessoas que estão sendo expulsas. Vocês viram aí que a questão aí que eles mesmos filmam, né? Eles armados. E aí, Casqueiro? Eu vou dizer para você a verdade. Esse não é um problema só do Ceará, mas é uma vergonha. Eu fiquei triste que não botou a cara dos elementos, né? Porque era para ter botado a cara do elemento. Ontem eu divulguei, recebi aí de uma mensageira a foto do pessoal que estava roubando o Uber. E não tem que esconder não, gente. Esse negócio tem os direitos humanos. Agora o cara, imagine, você trabalha a vida toda, constrói a sua casa, você está dentro da sua casa, chega o crime organizado para mandar você embora. Aí a gente tem que cobrar agora do governador, tem que cobrar do secretário de Segurança Pública e tem que ter coragem de dizer o seguinte: mano, está na hora de dar uma resposta, está na hora de dar uma resposta e essa resposta tem que ser de imediata, porque quem manda no Estado não é o bandido, quem manda no Estado é o governador. Estou certo ou estou errado, meu amigo João Mota? João Mota, você acha que como se resolve isso daí? Como se resolveria? Como resolve eu realmente não sei, mas acho que o Casqueiro está errado. Quem manda no Estado são os bandidos. O governador não manda no Estado. Porque se ele mandasse no Estado, ele mandava o pessoal voltar para casa, o pessoal voltava. E aí, concorda?
Não, eu não concordo, não. Então, assim, Eu não concordo. então o cara não chega venha lá pra na... cá com essa o sua cabo conversa chega lá, fiada, o cabo chega lá na porta, governador vai bate. passar o dia todo andando na cidade, Não, João mas Mota. ele não manda também na... Por que você não Tá. fala dos deputados, João Mota? Porque deputado é para legislar, Casqueiro. Mas não importa, os deputados não executivo. pedem o voto do povo, Mas João deputado é Mota. para legislar, Mas por que Casqueiro? os deputados não vão nas Porque ruas? não é a função Por que, do deputado. meu amigo? Porque não é função do deputado, Mas o deputado Casqueiro. não pode criar uma lei para poder A ajudar. lei já existe, E por que Casqueiro? ele não exige o cumprimento Quem da tem que lei? cumprir a lei, quem tem que exigir o cumprimento da lei é a justiça, Casqueiro. E Não por que não é feito, João? Porque- Qual porque é nós o deputado que você viu porque- se manifestar sobre esse Porque nós ato não aí temos, praticado? porque nós não temos um governo. O governo é ineficiente, o governo é incompetente, o governo não tem ação, não tem resposta. segurança é Estado. Porque segurança é do Estado. governo. Daí, um dia desse, Casqueiro, tinha um policial militar, veja bem, um agente de segurança sendo expulso da casa dele. Um cidadão que porta uma arma para a defesa pessoal dele e dos outros. Um cidadão que faz parte de uma corporação, que se ele pegar o telefone e ligar, olha, eu sou policial militar, estou sendo agredido aqui, chega 20 viaturas imediatamente. E foi expulso, Casqueiro. Sabe por quê? Porque o governo do estado do Ceará não tem moral. O governo do estado do Ceará não tem moral. Quem manda no estado do Ceará não é o governo do estado do Ceará. Não é o governo do estado do Ceará. Não tem respeito, não tem moral, não tem política de combate à violência. Os presos que estão nas CPPLs estão sendo torturados, estão animalizando mais ainda, e quando eles saem de lá, eles saem mais revoltados, piores do que o que entraram, aprenderam coisas pior e vêm descontar Uma na escola, população né, que João? está aqui fora. Lá é a universidade do crime. Sabe por quê? Porque nós temos um governo absolutamente ineficiente. Essa é a verdade. Mas É, você eu acha vou que não teria discordar. como resolver, Casqueiro? Tem, Como tem, que tem. resolveria, então? Deixa eu discordar, você vê como é Como é que bonito, resolve, né? Casqueiro? Vamos lá, vamos primeiro. Educação. Segundo, dizer que o governo é ineficiente, eu não concordo. Até mesmo porque é só você ir buscar os números do Brasil inteiro. Porque se isso aqui fosse uma coisa só do governo do Ceará, mas é mentira, não é verdade. Esse fato aí não é verídico. Isso não acontece só no Ceará. O que cabe a gente aqui é ter a coragem de olhar para a senhora e dizer, me diga uma coisa, por que é que o vereador pede seu voto? Por que é que o deputado pede seu voto? E por que na hora que acontece uma coisa dessa, você vê aqui um advogado, um homem que vive do direito, um homem que, eu disse a ele hoje, poucas pessoas deveriam usar o broche que você usa. Eu disse a ele aqui nos bastidores, mas a gente tem que olhar e dizer a verdade. Esse é um problema social, esse é um problema de enfrentamento. E a gente precisa agora cobrar. Porque eu queria saber o seguinte, engraçado, né? Quando uma rua está esburacada, a culpa é do prefeito. E cadê o vereador? Aí se esconde o vereador, mete tudo no prefeito. Aí quando acontece um problema desse, não, a culpa é exclusivamente do governador. Mas peraí, e os deputados que negociam cargo no governo? E os deputados que indicam pessoas para trabalhar? Por que é que os deputados também não podem chegar, chamar na Assembleia? Vamos chamar aqui uma audiência pública, vamos chamar aqui o representante do secretário de Segurança Pública, vamos cobrar. E outra coisa, por que é que você falou uma coisa bonita, eu achei ótimo. Imagine um policial que mora na comunidade. Onde é que existe uma lei estadual, em qualquer lugar do Brasil, que o policial deveria ser criado um local para esse policial morar? Como é que o policial vai portar uma arma dentro de uma comunidade? Como é que ele não vai ser afrontado pelos bandidos? Aí eu fico pensando, será que é tudo culpa do governador? É, tem culpa o governador? Tem. Porque se você tem o poder da caneta, irmão, a responsabilidade final é sua. Mas não é só dele, não. A gente tem que ter coragem de dizer a verdade. E é culpa mais de quem, Casqueiro? Do povo que não soube escolher. Vamos lá, que você provocou, eu vou lhe entregar. Pronto, do povo vai que lá. não soube escolher, do judiciário, que não Solta. tem coragem. Vou dar um exemplo aqui para você. Veja a imoralidade que acontece hoje em frente ao aeroporto internacional Pinto Martins. Aquilo é uma imoralidade. Ali foi invadido já numa parte e lá na frente já tem uma nova invasão. Não pode se tirar as pessoas porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal em função da pandemia para que essas pessoas não possam ser retiradas. Aí a culpa é do governador?
Não, é do judiciário. Então não é a culpa de uma pessoa só, é a culpa de um sistema. E esse sistema hoje ele é doentio, porque você não sabe, a senhora não sabe votar, a gente não sabe escolher, a gente não tem coragem. Procure ver, faça uma pesquisa, nos últimos 30 anos, qual é o grande jovem político que surgiu. Surgiu aqueles que surfaram na onda do ex-presidente. Mas não tem, senhora, porque a senhora olha, eu já tive comunidade, eu fui candidato, a pessoa olhava e dizia assim, desculpe, não vou votar em você. Prefiro votar em fulano, porque ele já está na política há mais tempo, ele já sabe como é que a coisa anda. Então a gente não tem uma melhoria nunca, nunca. Essa é uma realidade. A gente escuta muito dizer que a polícia prende e a justiça solta, né? As brechas, é sempre né? muito fácil, e aí não é que esteja errado, mas é sempre muito fácil dizer que quem está em casa, que é hipossuficiente, que às vezes vende o almoço para comprar a janta, vende o café da manhã para comprar o almoço, é o culpado de eleger o mal político. Daí você vai para a terrível pergunta. E dos que estavam, dos que foram candidatos, qual era o bom? Tinha. Tinha um bom? Tinha gente boa, mas não tem oportunidade. Porque a gente tem que ser... Me diga o nome de um bom que estava... Um minutinho. Vamos lá. Eu vou dizer... Foi eleito é humano. Foi eleito é humano. Quem era o bom? No que estava ali? Sim. Eu acho o Humano um bom candidato. Acho. Eu acho. Daí como é que ele é... Daí como é que ele é... Eu vou explicar, vem de família humilde, deixa eu explicar. Mas daí como é que ele é bom? Você acabou de dizer que o culpado é você que está em casa porque não soube votar. Daí eles elegeram o Elmano. Você está dizendo que o Elmano é bom. E é no governo Elmano que está acontecendo. João. Não, por quê? João, peraí, João. Qual é a ação objetiva? Peraí, João. Qual é a ação objetiva que o governo Elmano fez ou está fazendo para evitar isso aí? Me diga qual é. Ô, rapaz, você vê o que é dois pesos e você diz assim, não, mas isso não é só no Ceará, isso é no Brasil todo. Eu lhe pergunto, na sua tabuada, 2 errados faz um certo? Faz. Quando um quer, vira certo. Só ser na sua tabuada. Vira. 2 errados. Eu acho engraçado, né? Olha como é 2 pesos e 2 medidas. Porque tá ruim no Rio Grande do Norte, porque tá ruim no Rio Grande do Sul, Salvador, né, porque tá ruim em Salvador, tem que tá ruim também no Ceará. Não é não, não, João, isso não é justificativa. Não, João, 2 errados não faz um certo. João, me perdoe, eu vou discordar. 2 errados não faz um certo. Em nenhum lugar. Posso ir para a próxima pauta? Pode. Pronto. Mas que 2 errados não faz um certo, faz não. Mas deixa eu só terminar esse pedacinho. Eu já dizer para você, o João, meu amigo, ele é gente boa da melhor qualidade. Não. Mas eu vou falar para a senhora o seguinte. Primeiro, eu não tiro parâmetros para comparar que aqui presta ou não presta. Mas vou dar um exemplo para a senhora. Eu tenho 23 anos que eu moro no Ceará, mas eu sou baiano de nascimento. Tá certo? E eu não quero voltar para minha terra. Por quê? Porque o desemprego é maior, a insegurança ainda é 3 vezes pior, a educação não existe na Bahia, e eu tenho que dizer que aqui tudo nada presta, mas eu preciso sim. Isso aqui, ó, eu já trabalhei em multinacional, os caras fazem comparativo, planilha, para que eu melhore, eu preciso ter um índice, alguma coisa que me entregue. Agora veja como é 2 pesos e 2 medidas. O governo Lula, 6 meses sem fazer nada, e todo mundo calado. Agora o Elmano, me diga uma coisa com sinceridade, esse problema aí vem de agora? Vem não. Vem da época do seu Tasso Gereissati, vem da época do seu Cid, vem da época do seu Camilo, e aí você vai dizer que em 6 meses. Agora me diga uma coisa, como é que o governador sozinho pode fazer alguma coisa? Me explique. O governador pode cair? Pode. Se a Assembleia decidir, mas ele pode cair. Mas na hora da propaganda eleitoral, ele não disse que só resolvia se fosse com os outros, não. Ele disse que resolvia sozinho. Não, você... Tá lá na propaganda eleitoral. Agora, tá bom? Bora, segue em frente. Toca o bonde. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, disse em entrevista exclusiva nesta quinta-feira que se preocupa com o monopólio de poder que o ministro da Educação, Camilo Santana, do PT, está querendo montar no Ceará. Ciro disse ainda que o ex-governador está com todos os cargos no governo do Ceará para realizar conchavos políticos. Vamos conferir. Me preocupa muito, e falo com toda humildade, o monopólio de poder que o Camilo Santana está querendo montar no Ceará. Isso é muito ruim para o Estado. A gente botar os ovos todos numa cesta só, num tropeço a gente perde tudo. E é claro que a administração do Sarto tem problemas. Quem não tem? Sabe, você tem uma taxa do lixo que é para quê? Para arranjar dinheiro. Tentando ser justo, tal. Aí vai o governador
não o atual governador, o governador ministro com influência que tem, visitar a casa de desembargador, pressionar. Eu recebi declarações de desembargadores dizendo que a pressão estava impossível. Mas eu, enfim, se puder, com não ter mais interesse eleitoral nenhum, vou fazer essa ponderação. É um erro grave nós colocarmos todo o poder na mão de um grupo de pessoas que é liderado por uma pessoa que não tem nenhum escrúpulo e que está tão poderoso que até descuidado ficou com as questões morais. Vamos falar aí do monopólio. Antes do Camilo existia o monopólio dos Ferreira Gomes. Pois não é, era, eu nunca João vi Mota? o Ciro se manifestando contra o monopólio que os Ferreira Gomes implementaram nesse estado durante muito tempo. Inclusive, onde o Camilo era cria deles. Foram eles que colocaram lá. Quem era Camilo Santana? Segunda pessoa do seu ninguém. Né? Quem é o Elmano de Freitas? Extrato de pó de peido. Não é ninguém. E eles colocaram lá. Daí agora vem o Ciro com essa conversa besta de monopólio. Ciro, conselho de amigo, vai trabalhar para arrumar dinheiro para pagar as execuções que tem contra você, tem muito mais futuro. Casqueiro? Vamos lá. Eu queria discordar do Ciro e concordar agora com o João Mota. Eu não concordo muito com ele, não, mas eu vou dizer para você. O Ciro, infelizmente, Ciro, eu lhe admiro demais, mas você não tem moral para falar sobre monopólio. Porque tanto o governo do Estado como a prefeitura eram aparelhados, né, pelo PDT. Então, quem mandava aqui, quando eu cheguei aqui na realidade, quem mandava era o Tasso Gereissati. Aí o Tasso Gereissati vacilou, os Ferreira Gomes tomaram conta do poder. Deram um canto de carroceria do Tasso, né? Deram um canto, botaram o Tasso lá. Então, aqui, quando eu cheguei, era a terra dos coronéis. Aí tiraram o Tasso dizendo que ia acabar os coronéis. E os Ferreira Gomes vieram. Agora, eu também não posso ser injusto dizer que eles não trabalharam. Agora, o Ciro não pode abrir a boca para falar do Camilo, porque é simples. Como disse aqui o João, quem criou o Camilo? Quem criou o Camilo? Os Ferreira Gomes. Camilo foi projetado ao governo do Estado pelo CID. Camilo foi levado ao governo e naquela época o Camilo prestava. Naquela época, Ciro, o Camilo rezava na sua cartilha. O grande problema aí, Ciro, é que você deveria ter um pouco mais de humildade. E olha que eu gosto de você. Voltando à pergunta anterior, o João me perguntou, diga alguém ali bom, o mais lúcido dos candidatos a presidente da República era o Ciro. Quem? Era o Ciro. Não, deixa eu sair. Não. Era sim. Em termos de proposta... Bota aqui no grupo. É quem? Era o Ciro. Eu posso ir embora? Eu fico. Não faz isso não, mano. Em termos de proposta era o Ciro. Em termos de proposta era o Ciro. Porque ali, ó, nós íamos para o debate. Me explique com sinceridade. Quem é que apresentava alguma coisa em prol do povo? Quem era o Lula? Era o Bolsonaro? Porque nos debates o Lula só batia no Lula. E o Lula... Pega uma calculadora, Casqueiro, vai fazer as contas dos cálculos que o Ciro faz, não bate nenhuma. O Ciro é só conversa, Casqueiro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não faça isso não. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Me diga o que é que apresentou Lula e Bolsonaro nos debates. Mas deixa eu falar aqui do Camilo. Foi o que o Camilo foi. Camilo, Ciro, você deveria olhar bem direitinho. O que foi que aconteceu com você? Você não foi uma pessoa grata. Camilo passou 2 mandatos como governador. Camilo nunca deixou de atender um pedido seu, nunca deixou de aceitar uma indicação sua, nunca deixou de empregar do seu partido, nunca o Camilo fez isso. E o que aconteceu aqui foi o quê? Que a Isolda era para ter sido candidata ao governo, mas limaram a Isolda dentro do PDT para empurrar o Roberto Cláudio, que deveria naquele momento, deveria ter ficado como vice da Isolda, e Isolda saía e a gente tinha uma outra eleição. No momento, Ciro, que você cresceu os olhos, viu que o Camilo tinha crescido na popularidade, foi o que você fez, você simplesmente empurrou o Camilo, passou a atacar moralmente o Camilo, porque eu costumo dizer o seguinte, como é que eu ando com o João? A gente faz um programa junto, ele manda mensagem para mim, eu digo para todo mundo que ele presta, e de uma hora para outra, porque ele deixou de atender uma solicitação minha, ele deixou de prestar? Claro que não, amigo. Isso é um jogo de interesse, que a política é um jogo de interesse.
E o Ciro está errado. Agora, quem manda hoje na política do Ceará, acredite, chama-se Camilo Santana. Eu concordo com o Ciro. Hoje, o Camilo vai fazer o maior número de prefeitos, o Camilo vai se preparar para a próxima reeleição do governador e o Camilo hoje enfraqueceu o PDT. Porque me diga com sinceridade, quem saiu derrotado das eleições do governo do Estado? Porque o capitão Wagner já vai sair novamente a candidato. O capitão Wagner tinha boas propostas, né? Boas propostas para o governo do Estado. E que eu acho que deveriam ser aproveitadas pelo Elmano. Eu não aproveito porque essa proposta era do capitão Wagner. Está errado, amigo, está errado. Se a proposta vai beneficiar a segurança, né, da população, a gente tem que aproveitar e ter a hombridade de dizer isso aqui vai ajudar a mudar a segurança do nosso Estado. Veja só como uma coisa vem caminhando, né? O Tasso Gereissati ganhou a eleição no Ceará para botar para correr os coronéis, não foi isso? Foi verdade. Muito bem. Daí o Tasso Gereissati fez quem? Quem foi que ele fez como político? Ciro Gomes. Quem era Ciro Gomes? Segunda pessoa do seu ninguém. Colocou o Ciro... Era um político. Não, né? Segunda pessoa do seu ninguém. Ele não era ninguém. Terminou dando um canto de carroceria no Tasso Gereissati. Daí, o Ciro Gomes fez quem? A família Gomes. A família Ferreira Gomes fez quem? Camilo. Os FGs. Fizeram quem? Camilo. Deu um canto de carroceria do tamanho do mundo. Os Ferreira Gomes. Deu não. Calma, Abra deu. aqui que não Daí deu, não. Agora colocaram quem? O Elmano. Ninguém sabe de onde veio. Não ganhou a eleição ali em Caucaia para prefeito. Daí botaram agora com o governador. Aguarda que o canto de carroceria, a Scaniazona acaba puxando assim a direção. Dá certo. Vamos para a próxima pauta, né? Porque o prefeito de Fortaleza, José Sarto, foi carregado nos braços por apoiadores ao chegar ao encontro regional do PDT. Vamos conferir. Estamos vendo aí nas imagens os apoiadores, né, do Sarto. Ex-vereadores. Um mico desse eu não pago. Nem eu. Não, Casqueiro? Eu não pago não, porque eu vou lhe dizer com toda sinceridade. Eu vou dizer para a senhora aqui que está nos assistindo, para o senhor, aí para sua filha, a eleição para prefeito do ano que vem, ela vai ser uma das mais disputadas. Mas aquelas pessoas que estão carregando ele, deu para ver quem é? Ali tem o ex-vereador, né, o Eulógico, e o outro eu não conheço. Entendeu? Mas eu acho que não há necessidade. O Sarto tem a representatividade dele dentro do PDT, mas, na grande realidade, é o que eu digo toda hora. O Sarto está fazendo muito trabalho na periferia. O Sarto está fazendo muita escola, muita creche, mas não há divulgação. Se não há divulgação, acredite. E eu aprendi uma coisa, viu? Aqueles que brigavam, porque o Roberto Cláudio era conhecido como prefeito da Aldeota, lembra? Eu já ouvi isso demais, em vários programas. Roberto Cláudio é prefeito da Aldeota. Quem critica hoje o Sarto é o pessoal da Aldeota, porque o Sarto resolveu virar a chave lá para as comunidades. Mas o problema hoje, com toda sinceridade, não tem necessidade. O que é que significa carregar o Sarto no colo? Me explica aí. É o quê? Olhar para o Sarto e dizer, eu estou com você e na eleição para vereador eu preciso do seu apoio, eu preciso que o partido me entregue mais uma verba a mais para eu poder ganhar a eleição, porque acredite, faço um desafio aqui para o João, para a Rochelle, para qualquer pessoa que está nos assistindo. Vá se candidatar, que a senhora vai receber um santinho e nada mais. Eu quero ver se a senhora ganha a eleição. Ganha a eleição, senhora, quem tem muito dinheiro. Sim. Quem tem muito dinheiro. E eu postei outro dia, nas minhas redes sociais, uma coisa que define isso. Talvez o sucesso demore mais para mim, porque eu não puxo o saco dos outros. Porque quem puxa o saco, o dinheiro vem mais rápido, o sucesso chega mais rápido, mas acredite, a queda é imediata. Rapaz, tem um poeta, salvo engano, ele é da Paraíba, Paraíba ou Pernambuco, não sei realmente, chamado Gessier Quirino. E ele tem uma poesia que eu recomendo a você ler ou ouvir, ele recita a poesia chamado Comício de Beco Estreito, né? Então, assim, no Comício de Beco Estreito, e aí é uma alusão a um ato cultural, não tem nenhum problema, porque isso está divulgado na internet, diz que os babões carregam o candidato no ombro, é perigoso levar até uma dedada, porque lá diz assim, na poesia.
Fazer então, o assim, exame, eu acho isso assim, primeiro, um candidato a vereador de um local, carregando o candidato à reeleição de prefeito no ombro, eu acho péssimo. Sabe por quê? Porque tem que existir a harmonia entre os poderes. O vereador tem que ter a independência, mesmo que diga, não, eu sou da base, fui eleito, inclusive, do mesmo partido do prefeito, mas você não foi eleito pelo candidato a prefeito. Você foi eleito pela população da cidade, pelo local onde você atua. Então você tem que ter a liberdade de dizer, prefeito, deixa eu dizer para o senhor, isso aí está errado. Isso aí está errado. Essa lei que o senhor está mandando para cá, eu não voto a favor, não, porque eu vou votar contra as pessoas que votaram em mim. Eu não vou votar a favor, não, porque isso é ruim para o município, que eu sou o vereador. Daí, quando você vê um caba com um prefeito nas costas, né? É muito ruim. Já sabe que o caba vai para lá simplesmente para chancelar, para carimbar. Isso é muito ruim. Você que está em casa, preste atenção. Próximo ano tem eleição para vereador. Você olha em quem você vai votar. Sabe por quê? Porque é esse cidadão que é seu vereador, que você votou nele, que tem a obrigação de estar lá na Câmara de Vereadores lutando pelo seu interesse. Não é pelo interesse do prefeito que ele carregou nas costas, não, viu? Abre teu olho. É isso. Mas deixa eu aproveitar aqui, minha senhora, já vá, minha filha, tira eles aí, tire já vá, porque o cacete agora é grande. Deixa eu falar aqui para a senhora que me assiste, veja como é a situação, né? Nesse instante eu estava falando do Elmano, dizendo que os deputados tinham que cobrar e que a senhora tinha que cobrar. E agora, aí ele meteu o cacete, lá ele, 1000 vezes, né? Lá ele, que como é lá ele, outro. 1000 vezes aí no que eu falei. E agora ele olhou e disse, olha a senhora, viu como é que ele falou? Eu não estou culpando o povo, não, estou mandando ele... Não, olha a senhora, volta pra cá. Olha o dedinho dele, olha a senhora, tá vendo aí? Cobre do seu vereador. Cobre do seu vereador. Agora cobra o quê? O vereador tá botando outro nas costas. Mas cobra o quê? A gente vai pro intervalo que a Rochelle já tá fazendo assim. Tá fazendo assim, mas cobra o quê? Já, Cobra a já, lei. Já a gente volta, vamos Cobra para a um rápido função de intervalo. vereador. Tá vendo aí? Já fique de olho nele. Estamos de volta com o Da Hora desta sexta-feira e vamos agora conferir que Randolph compara Lula com Mandela em indicação do advogado ministro, que vai ser o ministro agora do STF. Doutor Zanin, eu quero trazer uma notícia a esta casa. O presidente da República, após um longo período na prisão, nomeou seu advogado para a Suprema Corte Constitucional. Só que o presidente da República não é Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República é Nelson Mandela. E o advogado não é Cristiano Zanin, o advogado é Arthur Chacosson. Não cola, Randolph. Olha, o Nelson Mandela não foi preso por corrupção. O Lula foi preso por corrupção. Não cola. O advogado do Nelson Mandela lutava contra o apartheid de direitos sociais. O advogado do Lula defendia uma turma do maior escândalo de corrupção da história do país, a Lava Jato. E ainda para finalizar, Randolph, indicados dele no STF ter feito esse trabalho de perseguição aos opositores políticos do Lula. O Nelson Mandela pregava pacificação. Não é a mesma coisa. Esse discursinho enfiado do Randolph não cola. Não cola. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica um ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. E aí, Casqueiro? Eu dizer para você, a senhora que votou no Lula, né, o amor, eu estava com saudade da senhora, de vocês. Você que passou na rua, me perguntou, me deram um castigo, mas eu voltei. Eu estou de volta. A Rochelle me chamou, que é tanto convidado, meu irmão, que não tem tempo para o pobre do Casqueiro. Mas eu estou de volta. Quero dizer aqui para a senhora, o amor não venceu nada. Viu? Esse amor que vieram lhe propor era tudo mentira. Porque veja que o Lula não sustenta nem o que ele fala. Não passou, foi muito tempo não.
Em outubro, teve as eleições. Esse discurso de Lula é de outubro. Aí passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ele indicou o advogado dele. Casqueiro, você é contra? Não, eu não sou contra, não. Que para mim esse rapaz aí mostrou competência. Estava conversando com o João aqui nos bastidores. Ele foi buscar uma brecha, né? Levou ao Supremo Tribunal Federal, que aqui ninguém é idiota. Deixa eu contar essa história para a senhora. Tentaram o Mandetta, não deu certo. Tentaram o Sérgio Moro, não deu certo. Tentaram o Luciano Huck, não deu certo. Tentaram o Dória, calcinha apertada, também não deu certo. Então, meu irmão, tinha que tirar o Lula da cadeia para derrubar o Bolsonaro. Então, o nego juntou o útil com o agradável e foi lá. Em relação ao senador Randolfo, eu não acredito em uma palavra desse rapaz, porque eu sou sincero. Antes eu dizia, eu não sento para comer nem beber com meus inimigos, mas eu aprendi que eu tenho que sentar para comer e beber com meus inimigos para saber as suas fraquezas. Mas um homem que chega publicamente, já criticou o Lula abertamente, já chamou o Lula de corrupto e hoje diz que o Lula é igual ao Mandela, a diferença é muito grande. Faça um Google aí, pesquise a história do Mandela, pesquise aí, que esse aí que falou é um deputado, que esse rapaz está fazendo um trabalho brilhante na Câmara Federal. Dá uma olhadinha, pesquisa, qual é a diferença do Lula e do Mandela. É enorme. Não tem amigos presos, não tem jogatina, não tem construtora, não tem nada disso. Então o amor não venceu. Essa é uma realidade. E a indicação, acredite, provou que a gente não tem esquerda nem direita, que a jogatina da política fez com que a gente pudesse entender que eles são todos iguais, defendem os seus interesses. Mas é importante, Rochelle, que a gente entenda o seguinte também. Primeiro que o Mandela, uma das primeiras pessoas que ele convidou para almoçar com ele, depois que ele foi solto, era o cara que fazia o serviço de carceragem dele. Sabe por quê? Porque ele queria mostrar, né, a nobreza do ato dele. O cara era o carcereiro, tinha sido escroto com ele, a palavra certa era essa, e ele chamou ele para almoçar. O Lula está perseguindo todo mundo que, de alguma maneira, criticou ele. Segundo ponto, e aí eu vou fazer a defesa do Lula. Na verdade, não vou fazer a defesa do Lula, eu vou fazer a defesa do sistema. Quais são os critérios para que você seja indicado ministro do Supremo Tribunal Federal? E quem indica? Ponto 1. Quem indica é o presidente. Você não indica o inimigo. Ao procurar um inimigo, vai indicar. Você não indica o inimigo. Saber notório. Como você também não vai indicar uma pessoa que você não conhece. Você indica um amigo. E a pessoa mais próxima do Lula é o Zanin. Quais são as qualificações para isso? Notório saber jurídico. Alguém pode dizer que ele não tem? De jeito nenhum. Tem. Ele tem notório saber jurídico. É um excelente advogado, é um espetacular advogado. Alguém pode dizer que ele é improbo, que ele não tem condições de exercer a função? Não. Tanto que fiscalizaram a vida dele de cabo a rabo e não encontraram nada. Eu não discuto isso. Isso é discurso político, sabe? Do presidente Lula, não coloca, é discurso político para pegar os desavisados, tolos, besta, né? Porque, na verdade, quando você é presidente, você indica seu amigo. Assim como o presidente Bolsonaro indicou um amigo para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Está ele errado? Está não. O errado está quando se pega 2 pesos e 2 medidas. As ações que o Supremo Tribunal Federal, a pressão que foi feita para, na época que o Bolsonaro quis indicar o superintendente da Polícia Federal, é poder discricionário do presidente. Não foi aceito. Poder discricionário do presidente. Eu estava, inclusive, lá na sala da OAB, tinha um colega advogado dizendo, mas foi assim, eu digo, mas eu fiz a mesma pergunta para ele. Amigo, o Supremo Tribunal Federal e a política daquele momento errou muito com o Bolsonaro, mas errou muito. E eles assumiram publicamente. Agora a pergunta é, por que eles erraram? Nós vamos errar agora também? Não, 2 errados não fazem certo em nenhum canto do mundo. Em nenhum canto do mundo, 2 errados fazem certo. O presidente Lula indicou corretamente o que ele achava e tem que ser respeitado, gostando ou não. É um direito meu gostar ou não. Né? Nós ainda vivemos num país, abre aspas, democrático, fecha aspas. Mas, assim, eu acho que a indicação foi uma boa indicação. Também acho. Ele tem um excelente saber jurídico, é um profissional qualificado e é prerrogativa do presidente indicar e do Congresso sabatinar. Sabatinaram? Sabatinaram.
Aprovaram? Aprovaram. Boa sorte, Zanini, né? Deixa eu dar só uma palavrinha nisso aí, só uma palavrinha. Só tem um problema aí, minha senhora, que eu tenho que ter coragem de dizer. O ministro Gilmar Mendes, pesquisa aí, faça o Google. Ele disse que o STF atrapalhou o governo Bolsonaro de propósito. Né? E o pior aí não é isso. Eu não discuto a indicação, eu também concordo. Até mesmo porque o Bolsonaro indicou o Nunes Marques. Nunes Marques também. Não serviu para nada. Quem achou que ele ia ajudar o Bolsonaro foi a maior mentira do mundo. Concordo com você. Quando o cabo tá lá com a caneta na mão, o peso da caneta é grande. A maior mentira do mundo. O peso da caneta é grande. Você lembra, um terrivelmente evangélico, André Mendonça. Não tem servido também muito, não. Não serviu para nada. Eu sou bem sincero. E ainda tem uma coisa. Esse André Mendonça passou 6 meses para ser sabatinado. Lá o processo parado na CNJ, não era na CCJ? Era parado porque o Alcolumbre sentou em cima. O Lula indicou, uma semana de novo depois foi a sabatina e ele hoje já é ministro do Supremo Tribunal Federal. E falando em sabatina, do Cristiano Zanin, o senador Flávio Bolsonaro rasgou elogios ao ex-advogado do presidente Lula, escolhido a dedo pelo esquerdista, e que passa a ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir. E eu quero passar aqui as minhas 2 perguntas, doutor Zanin. E óbvio que eu conheço a posição do senhor durante a sua advocacia, garantista que é, e eu acho que isso é algo louvável na sua indicação. E, obviamente, também na minha percepção aqui, doutor Zanin, pelo que eu converso com os colegas senadores, o seu nome será aprovado aqui nessa comissão, será aprovado no plenário do Senado Federal, acredito até com uma votação bastante expressiva, né? E em função dessa minha percepção, eu quero pedir a Deus que o senhor leve, com o seu histórico de vida na advocacia, o bom senso, a seriedade, a segurança jurídica e, principalmente, exemplo de respeito à Constituição Federal nas suas próximas décadas de atuação no STF. E posições democráticas estão acima de quaisquer outros interesses, destaca Zanin. Vamos ver. Primo pelo mais profundo respeito ao espaço constitucional, individual ou coletivo, a fim de sempre zelar pela independência e harmonia entre os poderes da República. Por isso, procurei todos os partidos no cumprimento do dever litúrgico do Senado para falar sobre a minha indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tive a honra de conversar com muitas lideranças e bancadas e também com muitas senadoras e muitos senadores individualmente. Nessas oportunidades, pude ouvir, aprender e ter a certeza de que posições democráticas estão acima de quaisquer outros interesses. Que assim seja. Tira eles 2 aí para não dar processo. O João aguenta processo, mas eu prefiro que ele não participe desse processo não, que agora eu vou meter a chibata nesse povo aí. Deixa eu falar para você aí que eu costumo dizer que a política ela é um jogo de xadrez, mas quem paga, quem toma o checkmate sempre é o povo. A indicação do Cristiano Zanin é, como disse aqui o João, perfeitamente. O presidente Lula ia indicar alguém que era inimigo dele? Claro que não. Ele tem que indicar alguém que ajudou ele a sair da prisão. Conhecimento jurídico ele tem, mas o que a gente tem que buscar aí, e buscar a verdade é... Você vê o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, enaltecer o advogado do adversário do seu pai. E aí eu vou pedir a senhora para fazer um dever de casa. Bota aí no Google agora, assim, ó. Quantos senadores respondem processo junto ao Superior Tribunal Federal? Quantos deputados federais respondem processo junto ao Supremo Tribunal Federal? A senhora acha mesmo, o senhor acha mesmo que essas pessoas vão ter moral para lhe defender? Não. Aí eu volto lá ao início, onde o João queria brigar comigo, queria se levantar, ir embora do programa, fez aquela pressão, dizendo que a culpa não é do povo.
porque esses caras foram eleitos porque tem muito dinheiro, né? E estão lá. Porque e eu garanto uma coisa, se esses caras não tivessem rabo preso, qual era a moral? Primeiro, hoje o judiciário manda no país. Hoje o judiciário é legislativo, é executivo, e a gente tem que calar a boquinha, porque senão a gente pode ser preso. Como disse o João, lembra que ele escreveu aqui? Vivemos num país democrático. Mentira, porque num país democrático, veja que esse assunto que foi tratado aqui no bloco, onde as pessoas estavam indo embora das suas casas, elas não são trazidas pelas grandes emissoras. Eles não mostram isso. Por quê? Porque o papel deles é manipular a massa, é dizer que está tudo bem, mas não está tudo bem. A indicação é justa, mas veja o que é direita e esquerda nesse país. Não tem. Aonde é de verdade que você ia ver o filho do ex, fosse meu pai, acredite, se fosse meu pai, eu olhava e dizia, o senhor pode ter rico conhecimento jurídico, a gente tem que, o pessoal vai aprovar, mas eu vou votar contra. Eu vou votar contra. Eu não vou votar a favor da sua indicação, desculpe. Eu concordo com o João que diz assim, quando ele pegar a caneta muda. Mas eu também já ouvi essa história. Tem um dia, tá vendo aqui, que o telefone vai tocar. Tem um dia que vai chegar uma mensagem no seu celular que é criptografado, né? Porque não é esse celularzinho aqui não que eu tenho, viu? Que aliás é da Motorola, é muito bom. Manda a Motorola fazer um pix aqui para a TV União, programa da hora. Mas o que é que vai acontecer? O cara vai olhar, dar aquela velha batidinha no seu ombro e dizer, você está aí porque eu lhe botei aí. Porque essa é uma realidade. Porque entenda, vamos aqui pensar junto, vamos pensar junto. 11 ministros votaram a favor da prisão de segunda instância. Aí logo, foi 6-5, não foi? Foi. 6-5. Aí logo depois, o Bolsonaro toma posse, começa a bater na Suprema Corte. Aí o Bolsonaro indica os seus dois que não serviram para zorra nenhuma. Ele ficou perdido. Ontem uma pessoa me perguntou, o filho do Bolsonaro é frouxo? Não. O filho do Bolsonaro mostrou que nesse país não existe esquerda e direita. Existe o povo que quer as coisas certas e existe o povo que ainda acredita no amor, que o amor venceu. É isso, a gente vai ter que ir para uma rápida pausa, mas nós voltamos já. Perfeito. Estamos de volta com o Da Hora desta sexta-feira. O João Mota quer falar sobre a questão do judiciário, né, João Mota? Eu vou discordar do Casqueiro numa questão que ele, no final da fala dele, que ele diz que o judiciário manda no Brasil. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal hoje manda no Brasil, porque o judiciário mesmo, esse judiciário amplo, né? local, vou falar do local aqui, não manda não. Eu mesmo tenho ações hoje movidas contra o estado do Ceará, para garantir medicamento para câncer, tratamento de criança que precisa fazer tratamento de alto custo. O juiz determinou, concedeu a liminar. Depois revogou. Não, revogou. Alguns revogaram para garantir o direito do Estado e outros, o Estado não cumpre a decisão. Eu tenho 3 pedidos, olha só, Rochelle, eu tenho 3 pedidos de prisão da secretária de Saúde do Estado pelo crime de desobediência. Porque não cumpre decisão judicial. E o juiz, calado, não responde. As crianças precisando do tratamento. Situação difícil entre a vida e a morte. Tem que chamar o feito à ordem, né? Clamar ao juiz que faça o saneamento do processo, para ver se a coisa anda. E nada. Então, assim, o judiciário manda lá em Brasília, nas questões nacionais. Quando vem para cá, que é para garantir o direito líquido e certo do tratamento da saúde, do tratamento para câncer, do medicamento de alto custo para uma criança estar viva, o judiciário não manda em nada. Em nada. É isso. E o Senado Federal aprovou na última terça-feira a medida provisória que retoma o programa Mais Médicos. Pelo texto ficou estabelecida a dispensa da revalidação de diploma para profissionais estrangeiros nos primeiros 4 anos de programação. O senador Irã Gonçalves defendeu a votação do destaque para incluir o revalida. É isso. Quer dizer que não precisa mais revalidar o diploma, não? Os cubanos. Os cubanos não precisam, não.
E vai começar até os voos agora de volta, né? Para Cuba. Deixa eu lhe dizer algumas coisas que eu acho. Eu digo isso que eu vivenciei essa realidade em hospitais onde tinham médicos cubanos. Os médicos cubanos, eu não sei muito se por conta do que aconteceu em Cuba, eles têm uma tratativa com o paciente infinitamente melhor, mais humanizada do que tem o médico brasileiro. Ele toca em você, ele apalpa, ele olha, ele verifica, ele faz a anamnese com muita precisão. Sabe por quê? Porque lá em Cuba não é fácil um raio-x, não é fácil um aparelho de ultrassom, não é fácil um aparelho de tomografia. Então eles aprenderam a se utilizar da anamnese antiga. Às vezes você dizia, o médico antigo sentava, lhe ouvia, tocava em você, olhava, onde é que dói? Aqui no pulso? Apertava, puxava, olhava. Então eles têm essa qualidade que é importante. Eles têm uma imensa dificuldade de prescrever alguns medicamentos, principalmente os medicamentos que a gente chama os antibióticos. Por quê? Eles não têm com muita facilidade lá também. Então eles têm dificuldade de prescrever antibiótico, sabe, fazer a prescrição correta do antibiótico. Várias foram as vezes que você encontra no interior do estado, onde tem um médico cubano atendendo, um receituário passando um medicamento caseiro. Né? Muita água, suco de laranja, um mel com limão. Por quê? Porque eles são dessa escola. Eles não têm essa estrutura lá em Cuba, onde eles estudaram, e chegam aqui, não tem ambiência com o sistema, e prescreve como se estivessem prescrevendo lá. Entendeu? Mas são bons médicos, não são maus médicos. Eu defendo que deveria existir o mínimo de uma avaliação dessas pessoas, porque quando você erra, você está colocando uma vida em risco. Eu já vi uma prescrição de um médico cubano, de um antibiótico, que se tivesse sido dado à criança, teria matado. Tanto que a mãezinha olhou e disse, vixe. Daí levou para outro médico e disse, não, pelo amor de Deus, não dê isso aqui não dê assim não. Então eles têm essa dificuldade. Então é algo, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não são terríveis, não são. Mas também precisam de uma certa atenção, pelo menos a princípio, para eles se adaptarem à nossa realidade. Mas são médicos, recebem você na porta. O médico cubano, ele vai chamar você na porta do consultório. Fulano de tal, ele lhe recebe. Entendeu? Ele tem atenção, ele é um pouco mais humanizado. Isso é uma verdade. O nosso médico aqui perdeu essa humanização há muito tempo. Tem médico que prescreve um medicamento para você, ele não olha nem para a sua cara. Ele não olha nem para a sua cara. Ele baixa a cabeça, traga o exame tal. Traga os exames. Infelizmente. Às vezes você chega, Casqueira, às vezes as pessoas me ligam do interior, doutor, como é que eu faço para conseguir uma ressonância? Daí eu digo, uma ressonância do joelho. Eu cheguei lá, falei com o médico do posto me pediu uma ressonância do joelho. Eu digo, senhora, ele só queria se livrar da senhora. Porque ele poderia ter pedido a princípio um raio-x, que poderia identificar algum problema ósseo, má formação, alguma coisa. Depois ele poderia pedir um ultrassom de partes moles, ou ter pedido uma tomografia, que é mais fácil. Ele pediu logo a ressonância, porque sabe que a senhora não consegue ressonância em canto nenhum da rede pública. Daí a senhora vai ou fazer uma vaquinha para conseguir dinheiro para fazer a ressonância, ou vai ficar na mão do vereador e do prefeito chorando todo dia, pedindo uma ressonância que a senhora não vai conseguir. Então, e o médico cubano não é assim. Ele vai lá, toca, vê, olha, pede um exame mais básico e tenta resolver. Sem falar na pontualidade, algo que as pessoas reclamam muito e queriam entender por que médico demora tanto. Tipo, né, você marca a sua consulta 9 horas, ele vai chegar 11 horas. O porquê? Eles queriam explicar, só queriam entender. Porque Deus não tem essa horário questão de respeito. Porque Deus não tem horário de lhe atender. A questão do respeito com o paciente mesmo. Eu vejo muitas pessoas reclamando em questão dos médicos não serem pontuais, até mesmo em consultas privadas, particulares. Mas a gente tem que aproveitar aqui, Rochelle, vamos ser sinceros aqui com o povo. As universidades públicas no curso de medicina, 99,9% é filho de rico. Filho de rico, não é filho de pobre. Então, o filho de rico, quando acaba a faculdade, que vira médico, né, vai fazer sua residência, o papai dele não quer botar ele no interior do Brasil. Pesquise aí, faça um Google, que tinha uma cidade do Brasil que chamava Sorriso, no Mato Grosso.
que pagava 40 mil reais livre de imposto, livre. A prefeitura pagava, ela era responsável por pagar, o povo não queria ir. Então a gente tem que fazer uma coisa aí que eu falo toda hora, isso é educacional. Vamos ter cota nas faculdades para medicina? Vamos botar o filho do pobre, que está acostumado com dificuldade, que sabe o que é. E eu sou a favor do médico que vem de fora, porque entenda o que disse aqui o meu amigo João. Ele disse aqui que o cara trata a pessoa melhor, é uma realidade. Por quê? Porque o cara passou muita dificuldade no país dele. Ele não tem acesso a tanto aparelho, a tanto equipamento para dar um diagnóstico mais preciso. Mas também aí vem uma cobrança que eu vou fazer. Lembra quando foi a primeira vinda dos médicos? Era o pessoal do sindicato, Associação Médica do Brasil, todo mundo contra. Mas procure saber se eles têm algum trabalho em relação a levar o médico recém-formado para o interior. Porque eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, um desafio que devia ser feito. Se você estuda numa faculdade pública, os 2 primeiros anos da sua vida profissional deveria ser dedicada ao interior do Brasil. Para quê? Para que você pagasse a sua conta. Porque quanto custa, a senhora sabe quanto custa um curso de medicina, um semestre, um mês, R$ 12.800. Então, um menino desse, que passou a vida toda em grandes escolas, está ocupando por mérito ali uma vaga, mas a gente precisa humanizar o atendimento. Aí é que eu cobro. Esse cara vai vir, tem que fazer a revalidação do diploma dele, tá certo? Porque se eu sair daqui, for para qualquer lugar do mundo, eles vão querer revalidar o meu diploma. Então isso tem que acontecer. Agora também, agora que esse cara chegar, que vai para onde ninguém vai, deveria ser ali a associação, o sindicato dos médicos deveria fazer o que o João está dizendo aqui. Mostrar para ele como é o equipamento, como funciona, criar cursos para que ele possa ver a utilidade do equipamento, fazer com que ele possa entender. Eu só não concordo com uma coisa, Casquinho. Pode dizer. Eu só não concordo com a situação que ele vem para cá. Eu também não concordo. Porque ele vem para cá em situação escrava. Escrava. 80% vai, 20% do salário dele vai para Cuba e o restante fica aqui. Fica aqui. Isso é um absurdo. Isso eu não concordo com você. Isso eu não concordo. Aí tem que receber o salário daí vai aquela digno, pergunta, né? Onde é que está o Ministério do Trabalho? É isso. Porque ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador. Onde é que está o Ministério do Trabalho? É isso, gente. Nosso programa está chegando ao fim. Considerações finais, Casqueiro? Queria agradecer, né, a TV União, o programa da hora, o Walter Bardavio, Zé Bardavio, ao Felipe aí, o pessoal, a Rochelle, ao João, ali o pessoal da técnica, que aqui é muito bonito. Você senta, você fala, ao Jeová que está ali atrás cuidando, ao Cádio, a todo mundo, porque uma televisão não é feita apenas dos seus donos. A televisão é feita de um conjunto de pessoas que faz essa máquina funcionar. Queria dizer que eu estava com saudade de vocês, né? Mais tarde eu estou lá na minha televisão, lá fazendo meu programa. Assista aqui, não deixe de assistir. Eu assisto todo dia o programa da hora. Acredita? Mesmo que eu não esteja aqui, porque quando a gente quer o bem de alguém, a gente torce pelo sucesso dele, independente de onde ele esteja. Bom final de semana, aprenda, que eu esqueci de dizer hoje, ó, escute, veja, pense, fale e cobre, porque a política só muda se você mudar. João Malta, suas considerações? Forte abraço a todos, todo mundo com cuidado no final de semana, se for beber não dirija, se for dirigir não beba. Vai passar o final de semana trabalhando? Passarei o final de semana trabalhando, mas engraçado. Eu nunca me acostumei, tu disse que agora ia sair para ir fazer o programa, né? Eu nunca me acostumei com isso, tu acredita? Mas você vai no fórum, vai de vara em vara. Não. Pois é. Como é que chama? Olhar os processos de vara em vara. Pois é, eu nunca me acostumei com essa ideia. Para onde é que você vai? Não, hoje eu vou fazer programa. É meio mas realmente ainda é talvez um pouco melhor do que eu. Se você me perguntar, para onde é que você vai agora? Agora eu vou fazer umas visitas numas varas lá no fórum. É isso. Eu quero agradecer a sua audiência e lhe desejar um ótimo final de semana. Segunda-feira nos encontramos aqui no mesmo horário. Fique agora com o programa Ferreira Aragão. Até segunda.